E aí, hein, gente? Vocês sabem por que eu estou de rosa hoje? Em homenagem ao Outubro Rosa. E quero prestar também uma maior homenagem a uma pessoa que não está mais nesse plano, chamada Ermantina Ramos, que é uma das pessoas que mais fez prevalecer o cuidado com as mulheres. Então, mando lá para o céu, Tininha, o meu amor e o meu agradecimento por tudo que você fez às mulheres aqui no Brasil. E hoje, o assunto me interessou mais do que qualquer outra coisa, porque eu sou avó, tá? Vocês estão aqui ouvindo uma avó conectada, interligada. E quando eu soube que existia esse assunto que eu vou tratar hoje, eu falei, não, essa pessoa tem que estar no meu programa, porque não só vai ajudar muitas mães que podem estar conflitando na criação de seus filhos, como também a minha filha e a minha nora, meu filho, porque a gente tem que procurar transmitir aos nossos filhos a melhor maneira de educar. E como não há manual de pai e mãe, a gente comete erros, mesmo sabendo que a gente está procurando fazer o melhor. E é interessante que essa pessoa que está aqui comigo não mora no Brasil e ela está arrasando nos Estados Unidos. Eu estou falando da Thelma Abraão, que é uma educadora parental. Primeiro que eu nem conhecia essa palavra parental. Desculpe a ignorância. E eu confesso, eu sou humilde de confessar o que eu não sei. E ela criou uma metodologia que está revolucionando. E ela agora vai dar um oi para vocês e depois volta para mim. Dá o seu oi aqui nessa câmera. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. E aproveitando para esclarecer o que é educadora parental, na verdade no Brasil isso ainda é muito novo. Nos Estados Unidos já tem um bom tempo que existe, né, uma educadora parental. São pessoas que se certificam em disciplina positiva, uma forma de educar que revoluciona a relação entre pais e filhos, com muito mais respeito, com muito mais gentileza, considerando muito mais a pequena criança, né, que você colocou aí no mundo. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E antes dela contar como é que faz isso, eu queria dizer um pouco sobre a Thelma, tá? Ela é especialista em inteligência emocional e analista de perfil comportamental. Membro certificada da Positive Discipline Association dos Estados Unidos, categoria e da Sociedade Norte-Americana de Psicologia Adleriana. Isso também ela vai ter que contar o que é, tá? Vamos falar. Isso aqui para mim é uma escola, tá, gente? Uma faculdade, porque eu só aprendo coisas. Se formou em biomedicina e administração de empresas, especializou-se em gestão de negócios, formação em coaching nos Estados Unidos, querem mais? E desenvolveu um curso completo sobre educação parental, chamado de processo de parentalidade positiva. O que vem a ser isso? É isso que a Thelma vai nos contar hoje. Thelma, sei que você está nos Estados Unidos e está passando aqui, eu peguei você no susto, não foi? Ainda bem, estou super feliz com a oportunidade. Tá vendo? Porque quantas pessoas vão se beneficiar dos seus conhecimentos? É verdade. Me conta o que seria essa reeducação emocional dos pais. Na verdade, Beth, você concorda que a nossa geração, né, essa geração até 30 anos para trás, a gente veio o quê? De uma educação muito autoritária, muito rígida, né? Onde os pais nunca levavam em consideração o que os filhos pensavam, sentiam ou decidiam sobre si mesmos, né? Faça o que eu estou mandando e acabou. É não e é não, menina, engole esse choro, vai, né? Castigo. Então, assim, a criança crescia naquela dúvida, né? Puxa, será que o que eu sinto realmente não é importante? Nunca ninguém me ouve. Verdade. E a criança vai crescendo com aquela insegurança sobre quem ela é, o quanto ela é realmente amada e aceita, né? Quantos adultos a gente tem no mundo com problema de autoestima, com problema de Carisma pessoal que não existe. A pessoa não sabe o que quer, não sabe para que veio, né? Não sente que é capaz de ir atrás dos próprios sonhos, tem medo de errar, porque quando errava era castigado, era punido. Então, na verdade, a gente precisa reeducar os pais emocionalmente, para primeiro eles aprenderem a lidar com eles as mesmos. suas próprias dores emocionais. Sem dúvida. Porque as pessoas ignoram. Ah, eu tô com raiva. A pessoa não se pergunta por que eu tô com raiva, ela simplesmente vai lá e reage àquela emoção. É verdade. Né? Ah, tô frustrada. Então você sai despencando aquilo no outro. Na verdade, você tem que parar e olhar, opa, da onde está vindo essa emoção? Porque a gente não consegue impedir uma emoção, Beth, mas a gente pode escolher a nossa reação a essa emoção. Olha que interessante, né? Ela está falando exatamente o que eu trato na minha palestra. Porque se você gera um pensamento que vai
trazer um sentimento não agradável, quem que manda no pensamento? Não é você? Você. Tem que ter essa disciplina, Sim. essa conduta de fazer você pensar naquilo que te gere bons pensamentos. Só que isso não é ensinado, né, filha? Menina, então é isso que eu falo. Ninguém ensina a gente a lidar com as nossas próprias Não. emoções. Nem em casa, nem na escola. E nossos nem em pais lugar também não têm nenhum. culpa, porque eles não sabiam, né? Na verdade, é assim, o que eu falo, os nossos pais, eles querem dar o melhor. E eles dão o melhor que eles têm para dar, né? Mas a gente também agora, a gente está numa geração que a ciência evoluiu, a informação está aí para todo mundo, a gente tem condição de estudar e ir mais a fundo, né? Porque você pôr um filho no mundo e criar, qualquer um cria. Da comida, Ou terceirizar da a mãe, educação, a babá né? cria, a vizinha, a vovó. Mas e educar? Educar para a vida, educar para os valores, educar para a emoção, entendeu? Educação financeira, todo tipo de educação. Tudo, Isso dá verdade. trabalho e muito, a gente sabe que é um grande desafio, né? E o quanto os pais realmente estão dispostos a dedicar esse tempo, né, para E alimentar. ter esse olhar, não é, Thelma? Exato, ter esse olhar mais humano para a criança. Porque a gente tem que lembrar que a criança é o quê? É um pequeno ser humano. Ela sente tanto quanto um adulto, não é? É verdade. Todos nós nascemos o quê? Uma página em branco. Um desejo de ser amado e aceito. Então, por que você estava falando que você queria entender sobre o que é psicologia adleriana, né? É. Na verdade, o Alfred Adler, ele foi um psiquiatra austríaco Tá. que, graças a todo o estudo dele, é que nasceu a disciplina positiva. Ah, foi com ele? A disciplina positiva nasceu com a Jane Nelson, uma americana. Disciplina positiva e psicologia positiva são as mesmas Não, coisas? não é a mesma coisa. Tá. Tá? Só para entender. A disciplina positiva é um conjunto de ferramentas desenvolvida com base no estudo do Alfred Adler, que ele estudou um indivíduo há muitos anos atrás junto com Freud. Nossa. E o que ele descobriu? O ser humano, ele precisa se sentir pertencido. A gente chama de belonging e significância, que seria pertencimento e significância. E o que é o pertencimento? É o quanto eu me sinto emocionalmente conectado aos meus pais. E aceita? Sim, aceito, conectado. Quanto mamãe me olha, quanto mamãe me ama, me aceita do jeito que eu sou. Larga o celular para me ouvir. Exato. Conexão. Gente, isso é importante. Quando eu falo de conexão é presença emocional. Presença física Não é é presença emocional. Você pode estar aqui, o seu corpo aí, você está em outro lugar. Você não está me olhando, você não está me ouvindo. E eu não estou me sentindo conectada a você, né? E é subliminarmente, né? Não precisa ser tão assim agressivamente Não. desconectado. É só o fato de você falar e a mãe falar, hã? O que você está falando aí? Quer Já dizer, não tá eu tenho ali. que repetir? Você não estava prestando atenção no que eu estava falando? É verdade. Não é? Isso é pertencimento, é quando a criança se sente emocionalmente conectada aos pais. E o que é a significância? É o quanto essa criança se sente útil, importante, capaz. Os pais têm que aprender a dar utilidade para as crianças. Sim, e como Toda é isso? vez que a gente faz por uma criança aquilo que ela pode fazer por ela mesma, a gente está prejudicando o desenvolvimento dela. Ah, isso aí eu queria até que você falasse de novo. A gente não deve dar tudo mastigado, é isso? Por exemplo, uma criança que já sabe comer sozinha, você deve incentivá-la que ela coma sozinha, Sim. mesmo que ela vá derrubar arroz e feijão no chão. Por quê? Claro. É assim que ela vai desenvolver o senso de capacidade. Se vestir também? Se vestir, tomar banho. Então, quer dizer, uma criança com 4 anos, ela já consegue tomar banho sozinha. Já, né? Você pode dar escolhas limitadas. Filho, que roupa você quer usar? Essa ou essa? Dá esse poder para a criança. Escolha limitada, também gostei desse Muito termo. importante. Você não vai falar, escolhe o que você quiser, não é assim? Não, é dar duas opções. Duas opções, fala qual você prefere. Porque você concorda que quando eu faço isso, eu estou dando essa opção de escolha para a Poder criança. também está Estou empoderando dando ela, poder né? para a criança. E o Alfred Adler fala que o ser humano é motivado pelo poder. E o que é poder para uma criança? Entendi. Ela poder decidir algumas coisas. Algumas coisas limitadas, porque você concorda que a criança já é pequena, ela olha para cima o tempo todo, ela quer alcançar. Nós somos grandes, pé dela. Ela né? quer alcançar num botão ali, não alcança. Então, ela já tem esse senso de inferioridade muito grande. Pequenas frustrações. Exato, pela própria limitação Tá. física. E o tempo todo a mãe, não, você não vai, não, entendeu? Não é assim, a gente tem que pôr limite, mas sempre de forma respeitosa, né, Beth? E você acha importante assim, a negociação com a criança? Por exemplo, hoje sabe-se que a criança fica horas com aquele celular. E eu já vi pais, em vez de falar assim, ó, você termina o que você está fazendo e vamos parar com o celular, ou o pai que chega e toma da mão e fala, não vai mais mexer no celular. Isso não deve ser bom, é? É falta de respeito. É falta de respeito com a Imagina criança. você com seu celular, alguém vai e faz isso. Ai, é verdade. Então, assim, como exigir respeito sem respeitar? Entendi. Não faz sentido. Então, primeiro a gente quer ser o quê? Um bom modelo para os nossos filhos, porque as crianças seguem muito mais o exemplo do que o que o que você fala. Lógico, falar, minha filha, você tem que comer comidas saudáveis e você não E eu come. vou comer um salgadinho. Então, não cola para a criança, né? Eles são muito espertos, eles observam e aprendem com o exemplo. Então, sobre o celular, quem é que deu esse celular para a criança?
Quem é que ensinou a criança a comer com ketchup? Exato. Ele sabia então, que existia ketchup? Não. Aí ele quer ketchup, não tem o ketchup e faz birra. O que faz na hora da birra? Conte Vamos pra mim. concluir essa parte aí primeiro do celular, que eu Tá. acho importante as pessoas entenderem o seguinte. É claro que pode ver, nós estamos vivendo num mundo tecnológico, Não tem. mas tem que ser um tempo limitado. Crianças de 2 anos até 2 anos, o tempo é zero. Sério? Zero. Os médicos Que falam bom. que é zero, que pode sim prejudicar o desenvolvimento desse cérebro, né? Tá. A partir dos 2, 1 hora e meia por dia. Tá. E tempo, assim, é meia hora aqui, filho, combina. Você vai assistir isso aqui durante meia hora. Uhum. Essa questão de tempo, uma criança muito pequena ainda é difícil. Ela não Eu sabe comprei que é uma hora. ampulheta Ah, de 2 minutos, por exemplo, Tá. e sempre que eu quero que eles entendam o que é 1 minuto, 2 minutos, eu ponho a ampulhetinha. ah, que legal. É. Mas você pode falar, filho, vamos supor que a criança tem aí 4, 5 anos. Hum. Assim que você terminar de jantar, assim que você terminar a lição de casa, Tá. você pode assistir a TV Um ou o joguinho. iPad, joguinho. E você vai assistir por meia hora. Combinado? Você faz um combinado. Tá. E pede para a criança repetir o combinado. Ela fala de novo a mesma coisa. Qual é o Sim. combinado? Você ter certeza que ela Captou. entendeu. É. E aí você fala, filho, quando faltar 5 minutinhos para dar o tempo, a mamãe vai avisar. E aí você pode desligar. E se você não desligar, o que vai acontecer? Eu tenho que desligar. Sim. E eu tô fazendo de novo o quê? Tô dando opção, tô dando escolha. Tá. Tô pondo o poder na mão de quem? Nossa, gente, que interessante. Eu tô adorando essa história. Entendeu? Porque Interessante. assim, a criança tem que entender que ver desenho, assistir iPad, isso tudo não é um direito, é um privilégio. Sim. E se ela não desligar, não cumprir o combinado, Não cumprir o combinado. você desliga. Desliga. E aí tem algum tipo de, não sei, eu não gosto da palavra punição. Não, é de nem forma castigo. respeitosa sempre. Tem um combinado assim, Tem uma olha, consequência lógica. Ah, meu O Deus. que é uma consequência lógica? Ela tem a ver com aquilo. Então, por exemplo, você combinou que ele vai assistir 30 minutos e o combinado é que ele desligue naquele tempo. Se ele não Tá. desligar, eu vou desligar. Eu avisei já, ele sabe. Tá. Ele pode escolher. Sim. Se ele não fizer uma boa escolha, Uhum. eu vou ter que desligar? Ok, filho, já que você não está preparado para cumprir com o nosso combinado, você vai ficar 2 dias agora sem assistir. Sem o celular. Ele não vai falar 1 mês de castigo. É uma consequência dele não ter feito uma boa Ela, escolha. ele pelo menos perceber que teve uma perda Que ali, ele né? pode, da próxima vez, fazer uma escolha melhor, que é o quê? Cumprir com a palavra dele. Você concorda que eu estou ensinando uma importante habilidade de vida para essa criança? Total, total. Eu estou sendo respeitosa, Uhum. eu não estou gritando, eu não estou falando, menina, eu já mandei você sair, entendeu? Eu estou Aham. ensinando habilidades de vida, que é isso que a gente quer na disciplina positiva. E quando, por exemplo, você quer dar uma orientação e essa criança, nem que não seja no celular, ela não está te ouvindo, você fala naquele tom normal, ela não está te ouvindo. Como é que você capta a atenção dessa criança para o que você quer? Aí depende, o que essa criança está fazendo, né? Normalmente as mães gritam muito, Beth. É. Normalmente a mãe não está falando nesse tom gentil que você mencionou. É que faz tanto tempo que eu criei Pois filho, é. né? Normalmente a mãe tá mandando a criança fazer, vai tomar banho, vem comer, tira a mesa, vamos fazer lição de casa. Quer dizer, a criança nem tá escutando, porque é tanta Aquilo ordem. irrita. Você gosta de ordem? Se eu começar a falar, Beth, não me olha, Beth, cruza a perna, não pisca. Ninguém gosta. Não, é verdade. Então também, o que a gente pode fazer ao invés de ficar dando ordem? Fazer perguntas. Filho, o que é a hora de fazer agora mesmo? Filho, já tá de noite. O que tá na hora de fazer? O Tá. que a gente faz depois que come? Leva ele à reflexão, Exato, inclusive. porque eu não quero ensinar essa criança a pensar por ela mesma, a ser independente, a encontrar soluções. A disciplina positiva quer sempre desenvolver o quê? Importantes habilidades de vida, como desenvolver uma criança que vai se tornar um adolescente responsável, Com atitudes. capaz, resiliente, que sabe lidar com frustração. Isso, você falou a palavra. E aí? A criança quando chora, tá lá, dando, birra, tá frustrada. Se aquele não é não, tá tudo certo. Deixa filho. chorar. Filho, a mamãe te ama, mas a resposta é não. Por isso, por isso e por isso. Eu sei que você tá triste, tá com raiva. Quando você se acalmar, vem aqui e me dá um abraço. E deixa a criança se acalmar. E quando ela se acalmar, você manda aí a mensagem que você precisa. Não vai ficar ali gritando junto. Por quê? A criança precisa entender que ela é capaz de sobreviver a uma frustração. Sim. E é necessário passar por isso, É não é? importante. Necessário? Como é que você vai fazer um adolescente que está prestando vestibular e ele não passa no vestibular? Se ele não sofreu frustrações, como é que ele vai ter desenvolvido a resiliência de entender que o esforço depende de quem? Dele.
Né? Eu posso conseguir tudo na minha vida, mas eu preciso me esforçar, nada vai cair na minha cabeça. E desde pequeno você precisa ensinar isso, né? E a criança que desafia os pais, qual é a melhor atitude que a gente possa ter? É comum a criança, quando ela não é ouvida, quando os pais não levam em consideração o que ela pensa, o que ela sente, principalmente numa educação muito autoritária, quando essa criança começa a crescer e ter voz... Que assim, uns 8, 9 anos? Por aí, até antes às vezes, né? Ela quer o quê? Ela quer fazer valer o que ela pensa, ela quer fazer valer o que ela sente. Já que você não me olha, você não me ouve, já que você não se conecta comigo, já que eu não me sinto pertencido e importante para você, eu vou te mostrar quem que manda aqui. E aí entra o quê? Lutas por poder. Sim. Então, a melhor coisa que você tem para lidar quando a criança estiver assim é validar o que emoções podem estar por trás desse comportamento. Porque a criança não tem um mau comportamento porque ela é ruim, porque ela é terrível. Normalmente são necessidades emocionais não atendidas. Entende? Então ela tem que ir por esse caminho, que geralmente é o que funciona, é o que chama mais a atenção dos pais. Desafiadora, Exato, contestadora, né? Então, na verdade, existe uma dor emocional por trás disso, que se o pai tiver consciência, poxa, vem cá, filho, fala pra mim, por que você tá agindo dessa forma? Tem algo que você quer me contar que eu não estou entendendo, entende? Abre um diálogo. É fato, eu aprendi eu fiz tudo de PNL, conhece, né? Claro. Imagina, Richard Bandler, John Grinder. E uma das nossas mentoras, ela falou assim, que quando fosse conversar com uma criança, para a gente ficar sempre no mesmo nível dos olhos. Se ela estiver em pé, você agacha, se ela estiver sentada, você agacha mais para ficar na altura dos olhos. Porque só o seu tamanho ali já é amedrontador, não é? Exatamente. Isso funciona, não funciona? Aliás, sempre que você for dar um recado para o seu filho, uma mensagem, eu falo sempre, você se conecta antes de corrigir. E como é que você se conecta? Olhando nos olhos, né? Os olhos não é o espelho da alma, a gente fala. Então, olha nos olhos, toca, você pode pegar na mão, falar em tom gentil. Você concorda que o tom de voz é muito importante, Beth? Totalmente. A pessoa quando chega falando agressivamente, você já reage mal, você já não está disposto a contribuir, a colaborar. Se alguém chega te pedindo com respeito, com educação, com... Né, filho, vem cá, vamos conversar. Então acho que aí eu já fiz um gol, porque eu tenho 3 netos, né? A Carol vai fazer 10, a Júlia 9 e o Luca que vai fazer 5. Você precisa ver como eles 3 me ouvem. Eu falo uma vez. Tá vendo? E assim, respeitam, tem uma te relação, admiram. Muito. Tem uma relação com eles, assim, fantástica. Porque você respeita eles. A ponto da minha neta, qualquer delas, elas escrevem no WhatsApp, vovó, você pode fazer uma oração do Ponopono pra mim? Porque eu vou que linda. Olha que coisa mais linda. Nossa. Na hora de dormir eu ensino as duas a rezar. É uma relação maravilhosa. E tá que presente pra elas isso, né? Ter uma avó assim. A avó assim. E você acabou de falar isso. A palavra, ela pode convencer até a página 7, mas o exemplo arrasta. Sim. Não é assim? É verdade. Eu tô vendo aqui, existe uma diferença entre como lidar com os meninos e com as meninas? Porque eu tô sentindo assim que as meninas são mais calminhas, né? Não é regra? Isso depende muito da personalidade de cada criança. Então conta, o que a gente Porque, faz? olha, cada criança é única. Você concorda, Beth, que você teve suas filhas aí, nenhuma é igual a outra? Seus netos. É um casal, É um casal. Nenhum é igual ao outro. Nada. E muitos pais querem o quê? Que os filhos tratar todo mundo igual. E não é assim. E não é só a diferença de sexo. Porque hoje tem menininho que quer brincar com o boneco e tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem menininha que quer brincar com o carrinho e tá tudo certo. Isso não tem a ver com identidade de gênero, né? Que as pessoas Sem ficam o tempo dúvida. todo falando. Então, assim, a gente tem que ver a personalidade dessa criança muito mais do que o sexo dela. Tem meninos que são muito mais sensíveis do que meninas. Tá. Eu mesmo, meu filho é muito mais sensível do que minha filha. É mesmo? A minha filha é muito prática, você vai direto ao ponto, ela não gosta de mimimi. Meu filho não, ele já quer contar. E que idade tem seus filhos? 4 e 5. E como é que você resolveu entrar nessa coisa que eu tô achando um espetáculo, essa sua tratativa? Como que você resolveu fazer isso? Educação emocional dos pais. Na verdade, você sabe que eu venho do mundo executivo, eu fiquei 12 anos eu trabalhando na área de controles financeiros, viajando o Brasil inteiro, não tinha filhos. Eu sabia assim que quando eu fosse optar por ser mãe, eu teria que abrir mão da minha profissão. Da carreira. Era uma carreira que eu viajava de segunda a sexta, trabalhava 13, 14 horas por dia e não tinha espaço para a família. Então, quando meu filho nasceu, um mês antes eu parei de trabalhar. Eu falei, ok, agora eu vou mergulhar na maternidade. Serei mãe. Não vou terceirizar. Exato, eu queria isso. Né? Eu fui mãe tarde, já aos 36 anos. Eu trabalhei assim até... Eu esperei o máximo que eu pude, né? Sim. E você sabe, quando a gente mergulha na maternidade, muitas coisas surgem. É verdade. Muitas coisas que estavam escondidas ali embaixo do tapete. Você fala, puxa vida. E agora? Eu estou sabendo lidar com tudo isso. E eu escolhi ter um atrás do outro. Sim. Então,
Eu amei a maternidade, mas ao mesmo tempo foi um grande desafio, sabe? Porque não tem aquele manual para você tem. seguir. E você já morava nos Estados Unidos? Porque Não. ela mora nos Estados Unidos. Eu estou me sentindo tão honrada porque ela veio para o Brasil e deu essa oportunidade. É verdade. Você mora onde lá? Eu moro em Boca Raton. Tá. E você já morava lá? Não, eu tive os filhos aqui. E aí aconteceu, a gente mudou para lá um pouco mais de 1 ano e meio atrás. Sim. E meu marido foi transferido. Tá. E aí foi quando tudo realmente pegou assim pesado, porque eu já tinha feito coach, né, formação em coach, porque o coach traz muito essa questão da mudança de crenças, do autoconhecimento, da PNL. Então eu já tinha esse olhar muito para o autoconhecimento. Sempre tive, sabe? Eu sempre busquei. Então eu sempre me questionava, puxa, como que eu posso ser melhor? Como que eu posso mudar aqui e ali? E quando a gente foi transferido para lá, foi um grande desafio. Eu não tinha ninguém. Primeiro você não tem quem ajude. Apoio. Você não tem quem ajude. Eu não tinha uma babá. Não tinha mãe, tia, avó, nada perto. E eu com os dois, falei, gente, né? Eles gritavam, eu gritava também. Eles choravam, eu chorava também. Ia no restaurante, ninguém me obedecia. Eu falei, gente, não tem Tem alguma coisa errada. Essas crianças mandam em mim, eu não sei o que fazer com elas. Porque eu não queria ficar batendo para eles me obedecerem. E eles estavam fora de controle. Um dia eu entrei lá no Google, mães desesperadas, mães que precisam de ajuda, eu preciso de alguma coisa, e encontrei. Gente, isso aqui é proatividade, é ter atitude. Você teve uma verdade, atitude. busquei ajuda, você estava com problema, você foi lá buscar a solução, né? Falei, eu preciso de ajuda. Aí eu descobri a Positive Discipline Association, que é uma associação nos Estados Unidos de disciplina positiva, que ajuda os pais a educarem os filhos através da disciplina positiva. E eu fui, fiz o curso, amei. Comecei a aplicar nos meus filhos e a mudança foi assim, rápida. Sim. Eu falei, gente, eu preciso ajudar o mundo, né? As mulheres. Quer dizer que isso é recente, Thelma? Tem menos de 2 anos. E você, pelo que eu ouvi aqui, você está sendo procurada para dar palestra a respeito disso? Já dou cursos, dou palestra. Fala do seu curso aí, quem sabe dá tempo. Então, sábado... Mas esse sábado não vai dar. Já é. Exatamente, mas as pessoas podem me seguir no Instagram. Qual é? Thelma Abraão. Né? Lá em cima você vai ver Positive Parenting Education. Todos os dias eu falo sobre educação dos filhos, educação emocional, faço vídeos. Sempre dou workshops também online. E se a pessoa entra lá com uma queixa, um caso específico, tá tendo, você tem oportunidade de responder? Quando dá, eu respondo. Claro, tem muita gente que escreve. Escreve, não dá para responder todo mundo, né? Mas dá sim, às vezes. E o seu livro? Tem que ter um livro a respeito. Pois é, estou escrevendo, mas eu tenho um e-book. Como vai a relação com seus filhos? Você pode baixar gratuitamente também lá pelo link do meu Instagram. Qual é o nome? Repete. Como vai a relação com seus filhos? É o nome do e-book. Muito bom. E existe assim uma conexão entre como foi a educação dos pais com relação à educação dos filhos? Adorei essa pergunta. Totalmente, totalmente. E é muito comum o pai falar assim, minha mãe brigava comigo, meu pai era duro, eu não vou fazer isso com os meus filhos. Já ouvi. Mas aí quando ele vê, ele está fazendo, né? Sem querer ele está fazendo. Então, claro, porque a gente tende a repetir aquilo que a gente aprendeu. Foi o nosso modelo de amor. Sim. Então é muito importante você ter essa consciência. Será que isso que meu pai fez comigo realmente foi bom? Realmente serve? É o melhor que eu tenho a dar para o meu filho? Né? Porque a pessoa fala, eu apanhei, meu pai me bateu, mas eu sobrevivi. Mas a que preço? E as dores, né? O quanto realmente você acredita que merece o melhor da vida? O quanto suas relações são saudáveis, né? O quanto você realmente se ama. Então é importante rever. Nem tudo que a gente recebeu... é o melhor. Tem um fato curioso, se você me permite. Eu tenho uma filha, que é a filhinha dela, Carol. Pode deixar a comida no prato. Come o que você tem vontade. Certíssimo, é isso aí. E ela falou, eu faço completamente diferente do que você exigiu de mim. Porque você exigia que comesse até o último grão de arroz. Eu fui assim. E até hoje eu não deixo comida no prato. Mesmo que você estiver satisfeita, você come. Eu como. Para não desperdiçar. Porque a minha mãe falava que como é que é a comida, tem gente passando fome. Mas você sabia que isso é uma crença limitante? É uma crença super limitante, que você está com medo. O que está por trás dessa crença? O que tá por medo trás? da escassez, medo de faltar. E se você for mergulhar meu mais pai falou isso fundo, também. se você for mergulhar mais fundo, você vai ver que essa crença se estende até para outras áreas da sua vida. Tem que tomar cuidado, entende? Então eu dou os parabéns aqui para minha filha Tatiana. Ela que tá deixa certa. a comida, que a Carol pode deixar a comida no prato. Sabe por quê? Ela está ensinando a criança a se autorregular. Você já está satisfeita, filha? É isso. E outra, quantos adultos desenvolvem até compulsão alimentar por comer? Porque fica aquela voz, né? Tem que comer tudo. Tem que comer até o último grão. Vai comer, vai comer, vai comer. Imagina que chato. Mais do que precisa, né? Muito mais. E o corpo sabe quando já está satisfeito. Claro. Mas também tem que tomar cuidado para não pôr demais. No pouco. Tem criança que come pouco. Assim. Você não sabe que é tristeza que eu tenho que te falar que o nosso tempo está acabando. Sério, imagina. Eu gostaria o seguinte, você vai voltar várias vezes pro Brasil?
Eu venho a cada 3 vezes por ano, eu venho, mais ou Tá, menos. Uhum. então estamos aqui combinados com a Thelma, que você volta aqui ao programa, porque eu quero estender mais isso aqui. Porque eu entendo que a educação dos filhos é fundamental para uma nação melhor. Com certeza. Um mundo melhor. Com certeza. Tudo bem, vamos cuidar dos idosos, cuidar da gente, mas os nossos filhos, nossas crianças têm que ser cuidadas. A transformação que a gente quer ver no mundo começa dentro de casa. Só responde aqui, como é que a gente lida com a agressividade do filho? Primeiro de tudo, você tem que se autocontrolar. Porque se você é uma pessoa que explode, que grita, ele vai aprender a fazer isso também. Se é ríspido, né? Olha se você está sendo agressivo. Porque como é que você vai pedir para o seu filho não ser se você está sendo? Primeiro de tudo é modelar. E segundo, explicar, filho, o que você está sentindo é raiva. Dá nome a essa emoção. E não reprime, porque a gente sente, a gente é humano, não é? Acolhe e fala sobre isso. Espera passar raiva e conversa. Filho, eu sei que você está com raiva, mas você não precisa sair batendo nas pessoas, puxando o cabelo. Dá opções. O que você pode fazer da próxima vez que você estiver com raiva? Ao invés de bater. Isso. Arruma um cantinho da paz, né? Em vez do cantinho da punição, vai ali, deita naquelas almofadas, espera passar, depois você volta. Ensinar a criança a lidar com esses sentimentos. Gente, ela falando assim vai me dando arrepio, viu? Pena que eu não faço mais ser filho, porque já acabou aqui, né? Fala pra mim, você entende essa sua atividade hoje como uma missão, Thelma? Eu falo assim que eu encontrei o meu propósito de vida incrível, como que foi de uma forma tão inusitada, né? Eu nunca pensei que isso fosse virar uma profissão. Eu fui estudar para ajudar eu a educar os meus filhos, né? Ter a minha família mais equilibrada. Me apaixonei por tudo isso, faz muito sentido. E vem dar curso no Brasil agora. E já tá assim. E que bom, eu fico muito feliz, porque eu quero realmente que o mundo conheça tudo isso, né? E me fala uma coisa, você teria muito. assim, uma mensagem específica para os pais? Eu tenho várias. Escolhe uma bem linda. Você sabe que eu vou falar uma frase do Rudolf Drakers, que ele fala: assim como as crianças precisam de treinamento, os pais também precisam ser treinados. E esse treinamento consiste em aprender novas respostas aos comportamentos das crianças. Então, e aí vai o quê? Florescer novos comportamentos, novas atitudes e relações muito mais equilibradas, muito mais tranquilas, né? A gente tem que aprender opções ao castigo, à punição. Nenhum ser humano nasceu para apanhar, para ser castigado, para ser humilhado. E a ciência já provou há tempos os malefícios, né, fisiológicos e emocionais de uma educação autoritária, de castigos, de apanhar. Sem dúvida. Né? O limite é importante, desde que ele venha permeado de amor, não é? É necessário o limite. Né? É necessário. As pessoas não podem confundir disciplina positiva com permissividade. Permissividade é o oposto de autoritarismo. Ele é tão maléfico quanto o autoritarismo. O que a gente tem que aprender é andar no caminho do meio, ser firme e gentil ao mesmo tempo. Dar amor para ter amor, né? Exatamente. Ai, gente, delícia! Quero que você conheça meus netos, viu? Com certeza. Porque nós vamos fazer uma dobradinha aqui que vocês não têm ideia. Eu agradeço muito a presença de vocês. Estamos terminando o Outubro Rosa. E vamos lembrar que cuidar, prevenir, é bem melhor do que esperar acontecer. Agradeço a Thelma por toda essa sua informação, essa aula que você deu de educação. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você. Mas você vai voltar, pode ter certeza. Vamos combinar. E vamos escrever seu livro. Vamos escrever. Vamos escrever. Até mais tarde, um beijo. Um beijo.